O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó, junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tende piedade de mim. Então Jesus parou e disse: chamai-o. Eles o chamaram e disseram: coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: o que queres que eu te faça? O cego respondeu: mestre, que eu veja. Jesus disse: vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E ainda de pé, com muito amor e devoção, vamos acolher o quadro da Divina Misericórdia, levantando as nossas mãos para Ele, apresentando os nossos pedidos, nossas orações, apresentando fotos, chave de casa, documentos, exames, remédios, colocando diante dEle tudo aquilo que precisa ser abençoado. Cremos na sua misericórdia. Jesus, passa em nosso meio. Acolhamos com amor e com muita veneração Jesus da misericórdia que vem em procissão. Jesus da misericórdia que vem em Ele passa em nosso meio. Ele passa em nosso meio, Ele vem nos abençoar com sua misericórdia divina quer nos salvar. Ele passa em nosso meio, Ele passa em nosso meio, Ele vem nos abençoar com sua divina quer nos. Abramos o coração, e deixemos Ele entrar. Sejamos como Faustina, sejamos como sua vítima exemplar, sua vítima exemplar. Sejamos como Faustina, sua vítima. Ele passa em nosso meio, Ele vem nos abençoar com sua. Ele passa em nosso meio, Ele passa Ele vem nos abençoar com sua misericórdia divina quer nos. Ergamos os nossos braços, soltemos a nossa voz, juntos com Santa Faustina, Jesus, eu confio em vós, Jesus, eu confio, juntos com Santa Jesus,
Ele passa em nosso meio, Ele passa em nós, Ele vem nos abençoar com sua misericórdia divina. Ele passa em nosso meio, Ele passa em, Ele vem com sua misericórdia divina. Acolhamos com amor, acolhamos e com muita veneração. Jesus da misericórdia, que vem, que vem. Jesus, que vem. Ele passa em nosso meio, Ele vem com sua misericórdia divina. Ele passa em nosso meio, Ele passa em, Ele vem com sua misericórdia divina. Acolhamos com amor, acolhamos e com muita veneração. Jesus da misericórdia, que vem em procissão. Jesus, que vem. Ele passa em nosso meio, Ele vem nos abençoar com sua misericórdia divina. Ele passa em nosso meio, Ele vem divina. Abramos o coração, abramos e deixemos Ele entrar. Sejamos como Faustina, sua vítima exemplar. Sejamos sua vítima. Ele passa em nosso meio, Ele passa, Ele vem com sua misericórdia divina. Ele passa em nosso meio, Ele vem nos abençoar com sua divina, quer nos salvar. Ergamos os nossos braços, ergamos os nós, soltemos a nossa voz, soltemos a nós, juntos com Santa Faustina, juntos com Santa. Jesus, eu confio em vós, Jesus, eu confio em vós, juntos. Jesus, Ele passa em nosso meio, Ele vem com sua misericórdia divina. Ele passa em nosso meio, Ele vem com sua misericórdia divina. Ele está em nosso meio, Ele está em nós, Ele vem nos abençoar
com sua misericórdia. Divina quer nos salvar. E viva Jesus misericordioso! Aplaude com força, viva a misericórdia do Senhor! Viva a misericórdia do Senhor! Viva a misericórdia do Senhor! Jesus, eu confio em vós. Com força, igreja! Olha para o que você está passando e grita com força. Jesus, nós confiamos em Ti, Senhor. Confiamos. Pode ir sentando. E sabe por que nós confiamos no Senhor? Porque a sua misericórdia não tem limites. Tem coisas que acontecem na nossa vida e que nós não entendemos. Sim ou não? Sim. Tem coisas que nós passamos e ainda não entendemos porque estamos passando, mas depois sempre compreendemos. Na hora nós não entendemos, mas depois, quando conseguimos ir juntando o quebra-cabeça da nossa vida, nós vamos percebendo que nada fugiu do controle de Deus. Vamos dizer isso? Nada fugiu do controle de Deus. Diga aí para quem está do seu lado, nada fugiu do controle de Deus. Ninguém diz para o padre, não é? Já ia chamar vocês de herege. Nada fugiu do controle de Deus. Jesus saiu de Jericó, junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Diga assim, à beira do caminho. Os cegos, antigamente, sofriam muito mais do que hoje. Os cegos, eles eram considerados pessoas pecadoras dentro da cultura judaica e dentro da cultura helênica, da cultura grega. Uma pessoa que nascia com uma deficiência era uma pessoa que deveria ser descartada, jogada fora, porque não servia para produzir. Pasmem, até a Idade Média, as pessoas que nasciam com deficiência na Europa, sabe o que é que a família fazia? Colocava no meio de uma embarcação e no meio do mar as pessoas eram jogadas. Sabe quando isso acabou de existir? Quando a Igreja Católica Apostólica Romana criou os sanatórios. Foi a Santa Igreja. Criou para acolher essas pessoas que eram desprezadas. Porque o ser humano, ele tem a mania de descartar aqueles que nós achamos que não mais produz. Porque às vezes nós só queremos amar aquele que produz. O amigo que não mais produz, joga fora. A esposa que já está ficando velha, joga fora. O esposo já está ficando velho, joga fora. A mãe não serve mais para fazer nada, agora ela quer receber, joga fora. Uma cultura do descartável. Nós só temos valor enquanto produzimos. Quer ver, gente, uma coisa triste? Vá na casa do clero e vê tantos sacerdotes que estão lá, velhos e abandonados. Sabe por quê? Aqui também nós só queremos o padre enquanto ele produz. Quando ele fica velho, é jogado lá. E a maioria dos padres não voltam para a família. Porque os sobrinhos cresceram, não criou laço. Ele não produziu para a família agora, quando ele está velho, não pega para cuidar, não. Fica lá abandonado.
Eu conversei com o pessoal e nós vamos ter a festa de São João Maria Vianney, né? Agora em agosto. E nós, paróquia de Nossa Senhora das Dores, nós vamos preparar um dia de lazer para os padres que estão lá na casa 2 de julho, na casa do clero. Nós vamos fazer uma campanha para comprarmos roupas, perfumes, desodorantes, remédios. E nós vamos para lá cantar, levar um café no dia de São João Maria Vianney para agradecer aos sacerdotes. Quem vai junto comigo aí? Diz aí. Eu vou cobrar, viu? A nossa paróquia, nós vamos. Nós somos a única paróquia que tem a capela de São João Maria Vianney na arquidiocese. Como também somos a única paróquia de Nossa Senhora das Dores na arquidiocese. Queridos, eu mandei vocês repetirem que Bartimeu estava onde? À beira. O cego era colocado na beira do caminho. O que é a beira do caminho? A zona periférica, a periferia. Não é assim que também fazem conosco? É o pessoal da suburbana. Uma pessoa, na semana passada, falou assim comigo: padre, quando o senhor vai em Salvador? Eu digo: minha filha, eu moro em Salvador. Aqui é Salvador também, né? Minha filha. Aqui fica perto de Salvador. Não, aqui é Salvador. Então as pessoas têm mania de nos colocar na zona periférica, à beira do caminho. E por que o cego era colocado à beira do caminho? Porque Jerusalém é um lugar de peregrinação. Antigamente muito visitada pelos judeus, hoje por nós cristãos. Então os cegos eram colocados à beira do caminho para não atrapalhar a passagem. O cego tinha que ficar à beira do caminho para que ninguém pisasse. Não era para proteger o ceguinho, não. Era para eles não atrapalharem. E diz a palavra que ele estava fazendo o quê? Isso acontece conosco quando alguém nos coloca na zona periférica. Isso acontece conosco quando alguém nos exclui, nos joga fora, e se não conhecermos a Deus, nós também ficamos mendigando atenção, mendigando amor. Muitas vezes, de quem é carrasco na nossa vida. Vocês sabem que aqui em Salvador, uma pessoa muito rica foi sequestrada há muitos anos, e ela acabou se apaixonando pelo sequestrador. Precisou que psicólogos fossem lá tirá-la do cativeiro, porque quando a polícia chegou, ela não queria. Porque o agredido, muito tempo no cativeiro, acaba se apaixonando pelo sequestrador. A mente da pessoa fica tão aprisionada e acostumada a receber qualquer coisa, a ser tratado de qualquer jeito, que acha que aquilo que está recebendo é maravilhoso. E ela se apaixonou pelo sequestrador. A palavra de Deus disse que o filho de quem? O filho de Timeu, chamado de... Vocês sabiam que esse não era o nome dele? Cego nem nome tinha. Cego não era registrado. E por que ele era chamado de Bartimeu? Porque no hebraico e no aramaico, a palavra bar significa filho de. Então, eles eram conhecidos pelo nome do pai. Olha, para um cego pedir esmola em Jerusalém, eles tinham que usar uma capa, e nessa capa tinha que ter o nome do pai. O nome do pai era o registro dele. O nome do pai, ele não tinha nome. E por que ele era chamado de Bartimeu? Porque o padre já disse, Bar significa filho
de. Então, Bartimeu significa filho de, como no inglês. No inglês é som. Os nomes terminados com som. Peterson. Som significa filho de. Então, Peterson significa filho de Pedro, de Peter. Som. Anderson, filho de André. Som é filho de. Então, nós estamos falando de um homem que estava à beira do caminho. Ele tinha identidade? Não, ele não tinha nome. E qual era a condição dele? Mendigando. Quantas vezes nós estamos aqui nessa situação? À beira do caminho, porque nos afastamos do caminho, porque o sofrimento nos tira do caminho, a angústia nos tira do caminho, a depressão nos tira do caminho. Por isso que quem está com todos esses sentimentos não quer ver ninguém, não quer dar bom dia a ninguém, não quer conversar com ninguém. Não é porque são pessoas ruins, são pessoas que estão doentes e precisam da nossa ajuda. Porque nós não podemos julgar quem está com depressão, porque qualquer um de nós também podemos cair em depressão. Por isso nós temos que vigiar, não podemos cobrar, não podemos ferir, não podemos dizer que é falta de fé. Não é falta de fé, a pessoa está doente e precisa de ajuda. Não precisa quem condene, ela mesma se condena. Ela precisa de quem acolha e tire da beira do. Porque quando eu estou na beira do caminho, eu estou mendigando. Mendigando amor, mendigando atenção. Eu estou sem identidade. Está igual a Bartimeu, sem nome. Quando eu perco o meu nome, eu vou perder a minha identidade. Então, eu não mais me reconheço. Eu acabo perdendo o meu valor e fazendo coisas que eu duvidava ter a capacidade de fazer. Mas Jesus passou por ali. Vocês acham que Jesus passou por ali por coincidência? Jesus não trabalha com coincidência. Então, nunca diga: por coincidência, não. Nós não vivemos de coincidências, nós vivemos de providências. Jesus-cidência. Então, queridos, Jesus passou por ali. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, ele começou a quê? A quê? Porque ele pensou: Jesus está passando, minha vida vai mudar. Ele depositou em Jesus a sua confiança. Ele poderia enxergar Jesus? Não. Mas ele podia gritar. E o que ele podia fazer, ele fazia com eficácia. Então tem gente que diz: eu queria fazer isso e não posso. Faça aquilo que você pode fazer, mas faça com amor. Dê o seu melhor. Se você não pode ir ao encontro dele, você vai gritar para chamar a atenção dele. O que você não pode fazer é viver como coitadinho. Ninguém me ama, ninguém me quer, está todo mundo me perseguindo. Não, você vai sair do cativeiro e vai em busca da tua vitória. Porque Deus não trabalha com preguiçoso e nem acomodado. Ele só trabalha com quem se esforça. Pedro estava afundando. Jesus não foi ajudar Pedro. Logo não. Jesus só foi ajudar Pedro. Ele estava afundando e Jesus olhando. Jesus só ajudou Pedro quando ele levantou as mãos e disse: Senhor, socorre-me. Aí ele foi ao encontro de Pedro e tirou Pedro das águas. O que está faltando é você pedir socorro. O que está faltando é você clamar. Mas padre, eu tenho clamado, mas o nosso clamor tem que ser igual o de Bartimeu. Olha o que aconteceu. Muitos o repreendiam para que se calasse. Não tem gente que tenta calar a nossa voz? Calar a nossa oração? Não tem gente que tenta calar os nossos sonhos? Sim, você já quer demais. Para que fazer uma igreja dessa? Porque eu não pude fazer melhor. Essa foi o melhor que eu pude fazer. Se dinheiro eu tivesse, derrubava essa e fazia outra. Então quem sonha pequeno não gosta que você sonhe alto.
As pessoas querem trazer você para a medida dela, mas só que a minha medida não é a medida de ser humano, a minha medida é a medida de Deus. E se Deus disse que eu posso e acabou. Ah, mas você já quer demais. Quero sim. Porque Deus me mandou sonhar. E eu sou ousado mesmo. Nós temos que ser ousados mesmo. Como é que uma pessoa do subúrbio quer virar médico? Vira. Como é que uma pessoa do subúrbio quer ser advogado? Se torna. Basta se esforçar, às vezes se tornar surdo. Porque eu tenho que às vezes me tornar surdo e às vezes me tornar até retardado, fingir que não estou ouvindo, fazer cara de paisagem, fazer de conta que não é comigo. Não estou nem aí. Eu não paro para escutar as vozes do inferno. Eu não paro para escutar as vozes daqueles que me dizem: pare, exagerado, está fazendo demais, faça qualquer coisa que está bom. Deus não faz qualquer coisa para mim, por que eu vou fazer qualquer coisa para Deus? Fazer o melhor, sonhar, me esforçar. E se eu não conseguir, glória a Deus, o importante é que eu tenha um Deus em minha vida. Mas se eu não conseguir botar as minhas mãos lá no teto, Padre, até onde eu puder eu me estico. E quando eu perceber que deu o meu melhor, esse é o meu melhor, e não vou ter inveja da vida do outro, porque eu me esforcei. Por isso que a nossa casa, ela pode ser de lona, mas é a nossa mansão. Ela pode não ter nada, mas é o nosso lugar preferido. Eu posso não ter uma cama e dormir no chão, mas o meu colchão é o melhor do mundo, porque é ali que eu descanso. Ali é a bênção de Deus na minha vida. Então nós não podemos abaixar a nossa cabeça e fazer qualquer coisa. Padre, faça qualquer coisa. Não faço qualquer coisa. Eu tenho que dar o meu melhor. Nós temos que fazer o nosso melhor. E Bartimeu, ele não se acomodou, ele já passou a vida inteira sendo cuspido, empurrado. Ele passou a vida inteira sendo julgado, porque as pessoas diziam: será que ele não é assim porque os pais deles pecaram? Será que ele não é assim porque ele pecou? E o Senhor vem dizer: não é porque os pais dele pecaram, não é porque ele pecou, é porque existem mistérios nas ações de Deus, e nós não sabemos os mistérios de Deus, porque Deus é um mistério insondável, nunca vai caber no meu entendimento. Deus é um mistério insondável, nunca vai caber nas minhas mãos. Eu e você, com fé em Deus, diga aí amém. Nós vamos passar a eternidade diante de Deus. Nós vamos passar a eternidade diante do trono de Deus, e nem lá nós vamos compreender Deus em sua totalidade, porque Ele é um conteúdo inesgotável. Ele sempre vai ser mistério. E eu não vou compreender Deus. Deus não cabe nas minhas mãos. Sou eu que estou nas mãos dele. É você que está nas mãos dele. Então Bartimeu cansou. Aí as pessoas diziam: cala a boca, ceguinho. Ele gritava ainda mais. Esse é o segredo. Se estão mandando você calar, se esforça mais. Se uma pessoa me critica, eu ganho força, ainda faço melhor. Desde pequeno eu sou assim. Quem me critica está me dando força. Esse padre, aí eu vou fazer mais. Então tem gente que me ajuda e não sabe. Quanto mais gritavam, cala a boca. O que é que a palavra diz? Ele gritava ainda mais. Sabe por quê? Quem tem um objetivo na vida não para por causa de conversinha de ninguém. Quem parou para dar ouvido ficou lá atrás. Existiu uma corrida entre os animais. E um grupo não faz nada, sempre assim, né? Um grupo só fica na torcida ali, gritando, fazendo zoada. Então, o macaco começou a correr, e os outros animais começaram a gritar:
Descansa, você está cansado, é longe, você não vai conseguir, você já veio até aqui, tá bom. O macaco parou para ouvir, desistiu da corrida. Só restou a tartaruga e o sapo. O sapo começou a subir a ladeira e as pessoas começaram a gritar: ô sapinho, desiste, você não aguenta, você está pulando, sapinho. Desiste, você não vai conseguir, já está bom o que você fez. Ô sapinho, pare. Para, sapinho, você já está velho, você não pode. Tomou posse? Tomou, parou. E a tartaruga, devagarinho, parada, quase parando, ela foi, ganhou a corrida. Quando chegou na hora de subir no pódio, primeiro lugar, a tartaruga, aí todo mundo, a tartaruga ganhou do macaco. Aí disseram: suba para receber o prêmio. A tartaruguinha: o quê? Suba aqui para a senhora receber o prêmio. Eu sou surda. O quê? Ó, suba. Ela só ganhou a corrida porque era surda. Porque quem para ouvir crítica, fica lá atrás. Você que parasse de rezar, a sua família não estava do jeito que está hoje, crescendo, mesmo com dificuldade, Deus trabalhando. Você que deixasse de vir para a igreja quando disseram: vá logo morar na igreja, leva logo o teu colchão. Você reza demais, eu não estou vendo nada. Você, olha, o dia todo nessa canção nova, Rede Vida, TV Aparecida. Oh meu Deus, bota minha novelinha aí. Você, não. Mas você está rezando e não tem nem o pão para comer. Mas Deus está me levantando cada manhã. Deus está me sustentando a cada dia. Aí Deus chega e te surpreende. Então disseram: cala a boca, ceguinho. Então, olha, a multidão estava dizendo: cala a boca, cala a boca. E Jesus já tinha ouvido? Sim ou não? Sim ou não? Jesus já tinha ouvido antes dele gritar. Jesus já tinha ouvido o clamor do seu coração. Por isso ele foi para lá. Porque às vezes você e eu não conseguimos abrir a boca nem para orar, mas ele consegue ouvir o nosso choro, ele consegue fazer a interpretação das nossas lágrimas, ele consegue ouvir as batidas do nosso coração. Então ele não precisava ouvir nada. Era Bartimeu que precisava gritar para que ele lutasse pela. Por isso que você às vezes passa por níveis de dificuldade. Não é porque Deus está surdo, não. Não é porque você tem que convencer a Deus, não. Deus ainda não fez, é porque é Ele que quer te convencer a não desistir e a confiar nele. Deus não precisa ser provado, porque Ele é Deus. Quem precisa ser provado sou eu. Então, Jesus, ele já tinha ouvido. Mas Jesus, ele faz de conta que não ouviu, porque ele quer ver até que ponto você crê nele. Porque se você não tivesse crença nele, se você não tivesse confiança nele, a primeira vez, eu gritei, ele ouviu, não vou adular nada de ninguém não, meu filho. Viu? Eu já nasci cego, vou ficar cego mesmo. Eu estou chamando ele, eu já fiz meu jejum, eu já estou indo para a missa da misericórdia, eu já estou rezando o rosário todo dia, acordando 4 horas da manhã, minha filha. Eu não estou vendo nada na minha vida, então eu vou parando por aqui mesmo. Aí Jesus disse: o anjo já estava com a bênção aí na tua porta. Manda entrar. Não, ele voltou para a sala do trono. Ele só vai voltar quando você acreditar.
Então Bartimeu, ele começou a ganhar força. Cala a boca, ele ganhava mais força, porque eu preciso ter um objetivo na minha vida, correr atrás, não enxergar nem o chão que eu estou pisando, porque Jesus, ele vai me sustentando, ele vai me dando força, ele vai me encorajando, ele vai me dando coragem, ele vai me dando ousadia, e não estou vendo nada, mas eu creio, eu não estou vendo mudança, mas eu confio, eu não estou vendo resultado, mas eu não desisto, enquanto o Senhor não parar na minha vida. E na vida de Bartimeu ele parou. Diz a palavra, então Jesus parou. Ele hoje está parando também na sua vida. Olha o que aconteceu aqui, vai acontecer também na sua vida. Como já aconteceu. Diz a palavra, então Jesus parou e disse, chamai-o. Gente, percebam que coisa mais linda aqui. Jesus falou assim, ó, chamai-o, chamai-o. Então eles o chamaram e já foram dizendo, coragem, levanta-te, Jesus te chama. Olha o que Jesus fez aqui. Jesus poderia ter chamado Bartimeu? Ia ser uma honra linda, né? Jesus dizer, venha Bartimeu. Mas Jesus sempre faz o melhor. Bartimeu estava onde? À beira do... Então o que foi que Jesus fez? Ele usou as próprias pessoas que colocaram ele na margem. Ele usou a própria boca que amaldiçoou. Ele usou a mesma boca que disse, cala-te. Ele usou essa boca para dizer, coragem, levanta-te, o mestre te chama. Ele poderia ter te chamado, mas ele vai usar a mesma boca que te amaldiçoou para te exaltar. Ele vai usar a mesma boca que jogou praga na tua vida para te abençoar. Ele vai te honrar aonde você foi humilhado, e quem te humilhou vai ter que sair da frente para você passar. Quem te humilhou vai ter que glorificar o que Deus fez na tua vida. Quem te julgou vai ter que te elogiar, papai. Quem levantou calúnia contra você vai ter que se render diante do Deus que você serve, e vai usar a boca que te amaldiçoou para exaltar a mulher de Deus e o homem de Deus que você é. Mas não é por seu orgulho não, é para exaltar aquele que tu serve. E a boca que te amaldiçoou vai ter que te honrar. Os olhos que praguejaram contra a tua vida vai ter que te ver sentado no banquete. Repito, não é para ter orgulho, é para você ainda convidar sem ironia e dizer, senta aqui e desfruta do que o meu Deus me deu, porque a mesa é minha, mas tem comida para todo mundo. Então, a boca que disse, cala-te, agora foi obrigada a dizer, coragem, levanta, Jesus te chama. Aquelas pessoas que te deram um chute, vai ter que pegar você pela mão e dizer, entra. Aqueles que te desprezaram, vai ter que botar tapete vermelho para você passar. Porque quando Jesus para na tua vida, ele faz. Quando ele para, é para fazer. Quando ele entra, é para vencer. Porque ele não faz mais ou menos. Ele tem tudo nas suas mãos. Parece que estava fugindo do controle. Bartimeu gritando, Jesus andando. Bartimeu gritando, Jesus seguindo adiante. Mas Jesus parou e tirou aquele que estava humilhado na periferia. Tirou José, que estava lá passando fome, que chegou aqui como escravo, virou governador do Egito. Receba essa bênção na tua vida, porque você chegou como escravo, mas o Senhor vai fazer de você governador do Egito.
Então eles chamaram o cego, olha gente, que forte. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Não sei se vocês estão compreendendo. O padre disse que o manto, a faixa, era para quê? Era o credencial para ele poder pedir. Então, quando Jesus disse assim, ó, vem, ele pensou, não preciso mais do manto. Antes de acontecer o milagre, ainda cego, ele disse, não vou mais precisar pedir esmolas. Quando ele joga o manto fora, primeiro diz a palavra, o cego jogou o manto fora. Depois ele não só se levantou não, ele deu um pulo, porque Jesus tem pressa de te dar a vitória, então dê um pulo para receber também. Não fique parado e acomodado não, porque se Bartimeu estivesse sentado e não se levantasse, até hoje nós estaríamos narrando a história de um cego, mas agora estou narrando a história de um homem que foi cego e deixou de ser cego. Então está na hora de você sair do seu cativeiro e mudar a história da tua vida. Chega de você ver apenas o que Jesus fez na vida dos outros. Está na hora de você experimentar milagres na tua vida, milagres na tua casa. Está na hora de você ver milagres acontecendo também na sua vida. Então o cego jogou fora o manto, mas ele jogou fora antes de acontecer o milagre, sim ou não? O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então ele ainda estava cego. Ele chegou ainda cego diante de Jesus, e Jesus perguntou, o que tu queres que eu te faça? Parece uma pergunta sem lógica, né? Mas tudo que Jesus faz tem lógica. Eu é que não estou entendendo. Você é que não entende. Quando Jesus pergunta, o que tu queres que eu te faça? Ele está falando para um homem que era cego, foi desprezado pela família, era desprezado pela sociedade, não tinha dignidade, não tinha valor. Ele não era apenas cego, gente, ele era uma pessoa traumatizada, carente. Então as pessoas só enxergam uma deficiência que nós temos. As pessoas só enxergam um defeito que nós temos, mas Jesus sabe o porquê de tudo. Às vezes nós só enxergamos os sintomas, mas Jesus enxerga a causa. Quais são os sintomas? Fulano é insuportável, fulano é briguento, fulano para ele nada presta, para ela só ela que presta, a fulana é insuportável. O que é isso? Sintomas, é a febre, mas a febre tem que ser investigada. Então Jesus ele não enxerga só os sintomas, que a pessoa é ciumenta, briguenta, possessiva, insuportável, isso são sintomas. Sabe o que é que Jesus enxerga? Ela é carente, a causa, ela não recebeu amor, ela se sente sozinha desde o momento que o pai dela morreu. Ela se sente abandonada desde o tempo, porque só o pai dela que a amava, que cuidava, que valorizava e que enxergava. E depois que ela perdeu o pai, ela perdeu toda a sua estrutura. E por isso se tornou chata, ranzinza, fofoqueira, briguenta, ciumenta. Isso são sintomas. Nós julgamos os outros pelos sintomas. Ah, então já que é cego, pede só para enxergar. Jesus, quando ele muda a nossa vida, ele não vem mudar apenas aquilo que está na aparência, porque o que está na aparência tem uma raiz escondida. Então ele vem curar a aparência, mas ele vai na causa da doença, ele vai na causa do problema. Então Jesus, ele vai lá onde ninguém vai, ele enxerga o que ninguém enxerga, e ele cura o nosso coração. Então quando ele pergunta, o que tu queres que eu te faça? De um copinho de sopa não, às vezes o que eu preciso é que alguém me enxergue, é que alguém me tire da zona periférica. Ô padre, o senhor anda aqui atrás no meio desse povo. Gente, eu passo aqui atrás, eu garanto que eu sou mais bem recebido do que o prefeito.
é abraço, é beijo, é todo mundo em cima de mim. Porque as pessoas não querem uma sopinha aqui na porta, gente. O que as pessoas querem é receber amor. É serem vistas como seres humanos, apesar da condição que estão, apesar da roupa ou sem a roupa, apesar da sujeira, apesar que tem gente que chega, a gente percebe que tem dias que não tomam banho. Então as pessoas não precisam da nossa sopinha, as pessoas não precisam da minha esmola, elas precisam é do meu amor. Elas precisam que alguém enxergue. E não é somente as pessoas que estão do portão para fora que estão mendigando o amor, não. Às vezes nós estamos aqui dentro, não somos bem acolhidos, não, ninguém nos enxerga, somos julgados. Às vezes a gente está chorando e aquele irmão que está na missa todo dia, sentado do meu lado, às vezes não tem nem o interesse de aprender o meu nome. Quando passa na rua, vira a cara, abaixa a cabeça, faz de conta que não conhece. Porque eu não tenho intimidade. Procure ter. Se aproxime, pergunta o nome, abraça, como nós somos, como nós gostamos de ser tratados pelo nome. As pessoas se chocam: padre, como é que o senhor tem tantas comunidades? Essa paróquia é grande, o senhor grava o nome. Às vezes eu não gravo da primeira vez, a segunda, a terceira vez já foi. Eu gravo o nome. E quando eu digo: oi fulana, o senhor sabe meu nome. Aí vem um doente e diz: está carente, é? Não é carência não, gente. Não é a carência do modo de ser uma doença, não. Todos nós gostamos de ser amados. Hoje as pessoas estão assim: fulano, me dá um abraço. Está carente. Na verdade, o doente é quem não gosta do carinho. O doente é quem não gosta do abraço. O doente é quem não gosta de se sentir amado. Por quê, padre? Porque é ruim? Não, é porque traz uma ferida de uma mãe, de um pai que abandonou, que maltratou. Então ela fechou o coração, ela não quer mais ser amada e não quer mais amar ninguém. Então a casca dessa pessoa é dizer: eu não sou carente não, não faço questão de ninguém, não dou abraço de ninguém, eu sigo a minha vida, não preciso de ninguém. É alguém que construiu um castelinho para se esconder e não permite que ninguém entre para dar amor. E lá dentro do castelinho ela sofre: ninguém me ama, ninguém me quer. Porque todos nós precisamos dos outros. Fulano faz a coisa para ser elogiada. Não é querer ser elogiado não, gente. Se você fez uma coisa e uma pessoa gostou, a gente fica feliz. Não no sentido de glória, de exaltação, mas no sentido de que fez o melhor e que foi reconhecido. Nós gostamos de ser reconhecidos. E não estou falando de vaidade, não. Eu estou falando que nós gostamos de ser amados. Como a gente se sente feliz de misturar um ovo com a farinha, jogou a margarina, botou um pouquinho de fermento. Ou eu só tenho isso aqui, bota ali no forno, quando bota na mesa, uma pessoa dizer: está uma delícia. Não está não, eu fiz de qualquer jeito e faltou, nem parece. A gente não sente uma alegria, uma satisfação. Hoje as pessoas querem dizer: não, isso é vaidade. Não é. Nós estamos privando de viver sentimentos bons, porque as pessoas estão com tanta maldade na cabeça que agora tudo é maldade, tudo é maldade, tudo é interesse. E achamos que até as pessoas que se aproximam de nós têm um interesse. Deve estar afim de mim. Deve estar achando que eu tenho dinheiro. Nós estamos assim. E precisamos desarmar o nosso coração. Então Jesus trouxe o cego e disse: o que tu queres que eu te faça, Senhor, que eu veja? E ele disse: vai, a tua fé. É porque curar ele já quer. Nós não rezamos para convencer a Deus a nos curar. Nós rezamos para que o nosso coração permita que essa cura aconteça. Mas para que essa cura possa acontecer, eu tenho que sair do meu comodismo,
Eu tenho que sair do meu cativeiro. Eu tenho que sair da minha zona de conforto, ou seja, sair da beira do caminho, o lugar que me aprisionaram, e ocupar dentro da sociedade um lugar no meio. O meio é difícil, gente. Tem pessoas que se afastam da igreja e tem medo de voltar, tem medo de vir para o meio, medo de ser julgada, condenada, olhada. Porque quando uma pessoa se afasta da igreja, poucas pessoas dizem: o que foi? Está precisando de quê? A primeira coisa que a gente diz é: não quer nada, só quer a bênção. Quando apertar, volta. Quando sentir fome, vem. E às vezes o outro só estava precisando de um abraço, de uma atenção. Às vezes o padre passa 1 hora na homilia, e vai uma pessoa ali fora e diz: ô minha querida, senti sua falta. Às vezes aquela única frase causou mais efeito no coração dela do que uma homilia enorme, do que tantas pregações, do que tantas orações de cura, mesmo com tantas músicas bonitas. Às vezes as coisas mais simples têm um poder mais forte. Quando alguém diz: como você está? Ah, está querendo saber de minha vida. Às vezes o outro só quer dizer: estou aqui. O que precisar, conte comigo. E nós precisamos voltar a olhar para o outro, nos preocupar com o outro e nos colocar diante do sofrimento do outro. Porque tem gente chorando aí do teu lado e você não está vendo, porque a pessoa está assim, ó, o dente para fora, tentando sorrir, mas não é para fingir não, é para não se entregar. Tem gente que está chorando aí do teu lado, querendo um abraço, e você não enxerga. Nós temos até medo de abraçar. Nós temos até medo de dizer eu te amo, para não pensar que eu estou querendo ter um caso. Gente, amor não é isso. Amor é algo que é do céu, é algo que é de Deus. Não é esse amor que a sofrência prega. Ah, se me largar eu me mato, você é tudo. Ah, pá, lá. O sentido da minha vida é Deus. E porque Ele é a fonte do amor, eu tenho que ser amor. Ah, eu não vou falar eu te amo não, porque pode entender errado. Gente, a nossa linguagem não é a linguagem do mundo. Lá fora as pessoas vão viver de uma forma, mas nós não. Nós não temos que aprender com o mundo. Nós temos que dizer: padre, eu vou dizer eu te amo para um homem. Sim, meu filho, eu estou falando de um amor de Deus. Não estou falando de um amor erótico. Eu estou falando de um amor espiritual. Então para de pensar pequeno. Para de pensar com maldade. Será que eu vou ter que chegar numa lanchonete e vou dizer: ah, me dê um suco de cajures, para não rimarem? Não, me dê um suco de caju. Eu não tenho que me igualar ao mundo. Quem quiser fazer piadinha, faça. Mas o comportamento do outro não pode predominar no meu comportamento, porque o meu comportamento é imitar a Cristo. E se eu estou na igreja e não estou imitando a Cristo, hipócrita eu sou. Eu tenho que mostrar a diferença. Eu tenho que mostrar o verdadeiro amor. Mas, padre, podem ter maldade. Não. A Bíblia diz: seja puro com quem é puro e prudente com quem é astuto. Com quem eu posso ser puro, eu vou ser puro. Com quem é astuto, eu vou ser prudente. Porque pode fazer uma interpretação errada do que eu estou vivendo, do que eu estou fazendo. Mas no meio da igreja, no meio de quem pode, nós temos que viver. Eu tenho que entender, gente. Da porta da minha casa para dentro é um paraíso. Da porta da igreja para dentro é um paraíso. A nossa forma de viver é antes do pecado. A nossa forma de viver é em santidade. A nossa forma de viver é diferente. Por isso que a nossa casa não pode ter convívio com qualquer tipo de gente.
Por isso que a nossa casa não pode entrar qualquer tipo de gente. Por isso que nós também não podemos estar em qualquer lugar, porque às vezes nós vamos na casa de um parente e a gente se considera um ET. O que eles estão ouvindo nos incomoda, o que eles estão conversando nos incomoda. Então eu não tiro a paz de ninguém e não deixo também ninguém tirar a minha paz. O meu mundo é viver a vontade de Deus. Quem não cabe aqui não entre. E lá também eu não vou. É melhor viver uma solidão ao lado de Cristo do que estar no meio da multidão servindo a Satanás. Vamos ficar de pé. Jesus perguntou para Bartimeu: o que tu queres que eu te faça? Ele agora pergunta para você. Levanta suas mãos para o céu, já que isso vai nos ajudar, fazendo um fundo musical para nos ajudar a rezar. Levanta suas mãos para o céu. Jesus disse para Bartimeu: o que tu queres que eu te faça? O que tu queres que eu te faça? E você agora, com as suas mãos lá no alto, você vai abrir a sua boca e vai responder para Jesus o que você quer que Ele te faça. Não pede somente curas físicas agora, não. Pede primeiro: Senhor, eu quero me converter. Senhor, eu quero ser santo. Senhor, eu quero obedecer a Tua palavra. Eu quero andar no Teu caminho. Eu quero me apaixonar por Ti, Senhor. Eu quero Te entregar a minha vida. Eu quero ser o Teu servo, apesar da lama que eu estou. Eu te peço, venha alvejar a minha vida e guarda-me na Tua presença, porque eu não sei viver longe de Ti, Senhor. Levanta as suas mãos para o céu. E depois de você entregar a sua vida, pede para Ele tudo que você está precisando. Se é a graça de pagar uma dívida, o Senhor coloca isso no meu coração. Pessoas que estão endividadas e não sabem como pagar as dívidas. Coloca nas mãos dele. Mas Padre, eu não sei de onde tirar dinheiro. Ele sabe como fazer chegar nas suas mãos. Levanta as suas mãos e creia, porque Ele vai parar, Ele vai. Ele não chegou em Jericó sem uma razão. Ele foi ao encontro de Bartimeu. Ele não saiu de Jericó para passear. Ele saiu porque Ele tem um encontro. E eu quero te dizer que Jesus misericordioso, Ele saiu agora do céu e Ele veio ao teu encontro. Ele veio ao teu encontro. Você que tem chorado às escondidas, você que tem procurado um lugar para gritar e não consegue, você que tem vivido um grande desespero, você que estava à beira do caminho, mesmo dentro de casa, cercado por tantas pessoas, você se sente assim à beira do caminho, marginalizado, na periferia, nas margens. Às vezes o cansaço vai te abatendo, você vai abaixando as suas mãos e não consegue nem mais falar, quanto mais gritar. Às vezes você pensa em desistir, porque as pessoas pensam que tudo que você faz é por interesse. Às vezes as pessoas te julgam e acham que você é aquilo que você não é. Mas você não vai abater o seu coração porque estão falando mal de você, porque você não é esses rumores, você não é essa fofoca que fizeram com o seu nome. Você não é o que estão dizendo que você é. Você é o que Deus sabe que você é. Porque é Ele que conhece o seu coração. Disseram que você não prestava. Disseram que você era um lixo. Disseram que você era um peso. Jogaram você fora, lá na beira do caminho. Jogaram você lá no canto. E você foi condicionando a sua vida a sobreviver do jeito que disseram que você era. Você foi criando raízes no lugar que te jogaram fora. Mas o Senhor está dizendo: eu vim arrancar você desse sofrimento. Eu vim tirar você desse lugar, porque não foi aí
Não é esse o lugar que eu quero você. Não é aí. Saia da beira do caminho. Saia do cativeiro. Saia desse lugar que te aprisionaram. Saia da periferia. Saia das margens. Saia dos cantos. Senhor, eu não consigo me levantar. Você vai ter que se levantar com a força que você tem. Senhor, eu não consigo ficar de pé. Vem se arrastando. Senhor, eu não consigo gritar. Levanta suas mãos. Bartimeu usou a arma que tinha. Ele não podia ver, mas ele podia gritar. Então o que ele fez com eficácia. Às vezes você não está conseguindo orar, levanta as suas mãos e chora. Às vezes você não está conseguindo nem levantar as mãos, então só chora. Às vezes você não tem nem mais lágrima para chorar, então deita no colo do Senhor e só descansa. Mas faça alguma coisa para sair desse lugar. Jesus quer falar aqui agora para uma pessoa. Você está adoecendo porque você está convivendo com uma pessoa depressiva. E essa pessoa está te adoecendo. Eu quero te dizer, para você ajudar essa pessoa, você vai ter que estar bem. E ultimamente você tem absorvido tudo isso. Você tem absorvido a doença. Você tem absorvido. Você tem ficado de cabeça baixa. Mas o Senhor trouxe você hoje aqui, Bartimeia e Bartimeu, para tirar você da beira do caminho. Quem se sente à beira do caminho, sem vergonha? Aqui não tem ninguém melhor do que ninguém, não. Quem se sente à beira do caminho, levanta suas mãos. Quem se sente à beira do caminho, parece que nada que eu faço presta. Tem pessoas que fazem questão de dizer que você incomoda e que você é um peso. Tem pessoas que gostam de dizer que você não vale nada. Tem pessoas que só se aproximam de você para te ferir, te abater, fazer você se sentir feia, um lixo, um trapo. Mas eu quero te lembrar que você não é o que as pessoas dizem. Você é primeiro o que Deus disse que você é. Você é segundo aquilo que você acredita que você é. Eu sou aquilo que eu acredito ser. Você já viu uma pessoa com problemas mentais amarra um lençol nas costas e sai gritando que é o super-homem? Ele acha que é, e quem vai dizer que ele não é? Ele acredita que ele é. Ele acredita em uma mentira e faz da mentira uma verdade. E nós muitas vezes não acreditamos na verdade. A verdade é que eu não sou o que os outros dizem. Se Deus disse que eu posso, eu posso. Se Deus disse que eu sou capaz e estão dizendo que eu não sou, eu sou aquilo que Deus disse que eu sou. E às vezes eu paro para ouvir mais a opinião dos outros do que o que Deus me diz. Às vezes o que as pessoas dizem prevalece mais na minha vida do que as promessas do Senhor. E o que deve prevalecer na minha vida é a palavra de Deus. É o que Ele disse para mim. Não é o que o médico disse. Não é o que as pessoas disseram. Não é aquilo que... Eu não sou o que disseram de mim. Tem gente que gostava tanto de se arrumar e não se arruma mais. Por quê? Porque diziam que eu queria chamar atenção. E tu queria? Ô padre, eu não queria não, só me sentia bem. Então volte a se arrumar, besta. Volte. Você não pecando, não desobedecendo a palavra de Deus, não desobedecendo a Santa Igreja, viva, minha filha. Viva. Viva. Se você gosta dessa roupa, não sendo uma roupa devassa, sendo uma roupa de uma serva de Deus, use. Mas disseram que caiu de moda. Eu não vivo de moda, porque a moda hoje é, amanhã deixa de ser. E a palavra de Deus é viva e permanece eternamente. Está na moda ser magra, aí passa fome, não quer mais comer. Não, porque eu tenho que emagrecer.
Ame o corpo que você tem, cuide do corpo que você tem. Você não tem que viver a parâmetros dos outros. Você não tem que ser a Barbie perfeita. Você tem que ser feliz, agradar o teu Deus. Ah, mas eu não gosto do meu cabelo, porque é aquele outro tipo de cabelo que é o da moda. Ame, cuide do seu cabelo e seja feliz com aquilo que você tem. E agradeça a Deus aquilo que Ele te deu. Se você quer alisar, alisa. Se você quer cacheadinho, deixa. Mas seja feliz com aquilo que você tem. Ah, você quer pintar? Pinte. Ah, eu não vou pintar minha casa esse ano porque falam mal de mim. Minha filha, se você tem condições de fazer, faça. Não deixe de fazer as coisas. Não deixe de sentar no trono que Deus te deu, porque vão falar mal de você, vão dizer que você roubou, porque tem essa mania. Ah, deve estar roubando. Ah, para ter isso então está roubando. Não deixe de usufruir a túnica que Deus te deu, José. José não queria usar a túnica bordada, porque os irmãos tinham inveja dele. Eu não tenho que desperdiçar o que Deus me deu, porque os outros não aceitam o que Deus me deu. Eu tenho que usar o que Deus me deu, não para me fazer melhor do que os outros, mas para abraçar aquilo que Ele me deu. Não tenha medo de viver os sonhos de Deus em sua vida, porque tem gente que acha que você vai se amostrar achando que você tem que puxar a lata, rasgar saco a vida toda. Não. Se Deus tem coisas grandiosas para você, vai em busca desses sonhos, se esforça, estuda, trabalha. Ah, eu não sou capaz. Padre, eu não tenho mais idade de aprender. Quantas pessoas se formaram, entraram em uma universidade já com a idade aparentemente avançada, porque o que importa é a nossa cabeça. Às vezes as pernas não obedecem mais, às vezes as pernas estão tremendo, estão doendo, mas a cabeça não para. A cabeça quer vencer, a cabeça quer estudar. Ah, não para de estudar, porque você já está velha. Não, eu tenho um sonho em aprender a ler, mas tu já tem 80 anos, eu vou aprender e ainda vou ser professora. Queridos filhos, levanta a sua mão aí, as suas duas mãos. Não limite os seus sonhos pelo que os outros dizem. Sonhe alto. Sonhe bastante alto, lute e se esforce. Só não se afaste de Deus, porque é Deus que vai colocar em você em lugares altos, para quando você subir, você levar junto com você aqueles que Deus confiar em você. Só não suba sem estar preparado, porque quem sobe sem estar preparado, quando sobe, esquece quem botou ele lá em cima. Não esqueça das mãos que te deram comida. Não esqueçam dos ombros que já te abraçaram. Cresça, suba, prospere. Mas não suba sozinho. Suba com Deus. E leve junto de você as pessoas que você ama, que torceram pela sua vitória, que rezam, que clamam por você, porque Padre Tony é maravilhoso, mas eu só estou de pé porque muitos, eu vou dizer, todos vocês estão de joelhos por mim. Eu não estou de pé porque eu sou maravilhoso, não. Eu estou de pé porque é Deus que me sustenta e vocês me mantêm de pé com as orações. Nós sustentamos uns aos outros. Aqui não tem super-homem nem mulher maravilha, não. Todos somos fraquinhos e precisamos dos outros. O padre é padre, o padre ensina, o padre é pai. Mas quantas vezes eu também quero um conselho, quantas vezes eu também quero um abraço, quantas vezes eu também quero alguém que me entenda, que me compreenda, alguém que me incentive, porque eu também sou fraco. E apesar da minha fraqueza, apesar das suas fraquezas, apesar da fraqueza que somos, o Senhor nos ama, Ele nos usa,
conforme a abertura do nosso coração. Então eu preciso de vocês, vocês precisam de mim, e nós precisamos uns dos outros. Precisamos uns dos outros. Precisamos do Senhor. Precisamos estar na presença dEle. Precisamos estar com Ele. É bem verdade que quando nós deixamos de orar, nos sentimos fracos, abatidos. Até um olhar nos derrota, gente. Misericórdia. Até uma cara feia deixa a gente triste. Eu não posso ser o que os outros esperam de mim. Tem gente que já espera a nossa queda. Eu não posso ser o que os outros estão esperando de mim. Eu tenho que ser aquilo que Deus espera de mim, porque Ele tem investido muito na minha vida, na tua vida. Então levanta a tua cabeça, porque quando você está de pé, você sustenta a tua família. E quando você se abate, quando você está cansado, a sua família começa a desmoronar. Deus usa a sua fraqueza para que a sua família passe de pés enxutos, que o mar se abra e a sua família atravesse até a terra prometida. Então, muitas vezes o inimigo tem mirado em você, porque você é a cumieira da tua casa. Se ele derrubar a cumieira, desce toda a madeira, desce todas as telhas. Então o diabo, às vezes ele não perde tempo com alguém lá em casa não, ele quer a nós que estamos na casa de Deus. Às vezes o diabo, ele não está lá fora não, às vezes ele entra e quer sentar no primeiro banco para perturbar quem está aqui dentro. Mas nós temos que ser fortes. Que o Senhor tire todo o engano do nosso coração. Que o Senhor tire toda a cegueira, porque às vezes nós estamos mais cegos do que Bartimeu, Pai. Bartimeu, ele foi em busca, ele te enxergou com o coração, ele ouviu falar que o Senhor curava, ele não viu, mas ele creu, ele ouviu dizer que o Senhor ressuscitava, então ele disse: a minha vida muda hoje, porque Jesus está passando por aqui. Quantas vezes, Senhor, nós estamos vendo o Senhor passar em cada Santa Missa e não temos a fé de Bartimeu, não cremos que o Senhor pode, não cremos que o Senhor faz. Nós comungamos o teu corpo e às vezes não consideramos, não cremos. Eu posso dizer sem medo: ah, Pai, nós somos mais cegos do que Bartimeu. Bota a mão nos seus olhos e diz: abre os meus olhos espirituais. Abre os meus olhos espirituais, Senhor. Dai-me visão espiritual. Eu não quero ser um cego, um ignorante neste mundo. Não, Pai. Eu quero ter visão. Eu quero ter uma visão de águia. Abre os meus olhos para que eu veja o teu agir, para que eu enxergue, para que eu não seja enganado nem por homem, nem por mulher, nem pelo diabo, nem pelo inferno, nem por ninguém, Senhor. Abre os meus olhos para que eu não seja um cego errante nesse mundo, mas que eu possa enxergar, que eu possa fugir da aparência do mal, que eu possa me proteger. Abre os meus olhos para que eu possa enxergar os meus próprios erros e lutar contra eles e ser uma pessoa melhor. Abre os meus olhos, Senhor, para que eu pare de enxergar somente os defeitos dos outros, mas que eu aprenda a valorizar a tua presença na vida de cada um que aqui está. Abre os meus olhos, Senhor, porque às vezes nós estamos nos comportando como crianças birrentas, que quer tudo do seu jeito, na sua hora, que bate pé, que faz chantagem, que grita. Quantas vezes nós estamos tendo comportamentos infantis? Cura o nosso coração, abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento, Senhor. Nós queremos uma vida nova. Nós queremos uma vida nova. Ali, os discípulos estavam mais cegos que Bartimeu. A multidão estava mais cega do que Bartimeu, porque eles não acreditaram
que Jesus era capaz de fazer o que Jesus fez. Eles não enxergaram um homem bom, porque às vezes nós julgamos a aparência, a deficiência. Às vezes nós julgamos aquilo que consideramos não está no padrão. Às vezes excluímos, ferimos, machucamos. Às vezes nem palavras precisamos usar. Às vezes nós usamos um olhar de seca-pimenta, de destruição, um olhar de inveja, de desprezo, de ódio, de mágoa. Às vezes nós olhamos para uma pessoa e fazemos dela um objeto. A gente passa e nem enxerga. Como é triste isso acontecer no mundo, e pior ainda dentro da casa de Deus. Abre os meus olhos, Pai. Abre os meus olhos. E que todos aqueles que estão em casa, eu que estou com o microfone nas mãos, aqueles que estão aqui, Senhor, todos nós possamos, a partir dessa Santa Missa, pela força desse Santo Evangelho, sermos novos homens e mulheres, novas, transformados pela Tua graça, homens e mulheres renovados pelo Teu Santo Espírito. Que saiamos daqui, Senhor, enxergando, olhando, tendo a visão de águia, compreendendo, enxergando. Que diante dos nossos olhos nada esteja oculto, que o Senhor nos mostre toda a verdade e não nos deixe ser enganado, nem por inimigos espirituais e nem por inimigos carnais. Sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao amor também, que é um só Deus, em pessoas três. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Sim.